Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que bom que você já está aí, né? Louvado seja Deus pela sua vida, a sua vida, né, irmãos e irmãs, é o bem maior que Deus tem sobre essa terra. Você vale mais do que o mundo inteiro, aleluia. A tua alma é preciosa para Deus e para nós, né? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, em nome de Jesus, amém? A sua alma é preciosa, ela tem um valor incalculável, né? A Bíblia diz que nem toda a riqueza do mundo, né, pode comprar o valor da tua alma. Ela foi comprada a preço de sangue, né, na cruz, né? Então que você possa ir, em nome de Jesus, né, glorificar a Deus sobre a tua vida, mesmo que você está triste, mesmo que você está abatido, mas a tua alma, ela tem um valor, a tua vida, ela tem um valor para Deus. Então assim, nós repreendemos nesta madrugada todo espírito de suicídio, todo mau pensamento, toda vontade de morrer, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja repreendido contra a tua vida, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, porque Deus é Deus da vida, não dos mortos, né? Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, né? Então Deus tem prazer na vida e não na morte, né? Não na morte. Deus fala lá em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva, né? Deus é o dono da vida, aleluia, né? Louvado seja Deus. Então, que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe, que Deus te cure, que o Senhor te repreenda toda maldade na tua mente, nesta madrugada, contra a sua própria vida, né? Porque a sua vida é importante para Deus e para nós, amém? Louvado seja Deus. Aqui, olha, eu quero ler em Lucas capítulo 18, fala sobre a perseverança na oração, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Diz assim, olha, a parábola do juiz iníquo. Encontrou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, aleluia, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me importune. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Amém, 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 amém. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia, né? Então você que está em oração, irmãos, creia, a tua vitória, o teu milagre vai vir a qualquer momento. Né? Deus está falando que Ele te ouve, é que Ele fará justiça sobre a sua vida, sobre a sua causa. Então não importa se é uma aposentadoria, não importa se é um benefício, não importa se é uma libertação de um filho, de uma filha, não importa se é a libertação do marido, né, da esposa, né, não importa se é uma restauração, não importa se é um bem material. Deus fala assim, olha, persevere em oração. Persevera, irmãos, persevera, irmãs, creia, né? Não desfaleça de orar, aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. A qualquer momento o teu nome pode ser chamado em nome de Jesus, amém? Aqui a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, né? Olha, o empenho constante de Jesus era levar os seus discípulos a reconhecerem a necessidade de estarem continuamente em oração. Então, aquele que não ora, né, irmãos, não tem vitória.
né? Não sabe qual que é a vontade de Deus, né? Então a oração, ela também o que, irmãos, né? Ela cumpre a vontade de Deus em nós, né? A oração não vai mudar Deus, mas a oração vai preparar a nossa vida para entender os propósitos de Deus para nós. O que Deus tem para cada um de nós, né? A palavra de Deus diz assim, olha, para cumprirem a vontade de Deus nas suas vidas, né? Desta parábola da viúva que persevera em oração, aprendemos que o quê, né, irmãos, né? Deus nos ensina várias situações aqui, quando nós nos posicionamos. Se você crê num Deus Todo-Poderoso, um Deus que tem um milagre nas mãos, né, irmãos? E você precisa de uma cura, o que você tem que pedir? O que você tem que fazer? Pedir para esse Deus poderoso a tua cura. Se você precisa de uma direção, né, irmão? Se você precisa da bênção, né? O Senhor fala assim lá em Provérbios 16:3, né? Consagra ao Senhor os teus projetos e eles darão certo. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória a Deus que nós temos um Deus que recebe o nosso projeto, que recebe a nossa oração, irmãos. Irmãs, né? Louvado seja Deus. Então é Ele que recebe, é Ele que abençoa. Então, para você saber disso, o que você tem que fazer? Para consagrar, você tem que pedir. Você tem que pedir a bênção de Deus. Você tem que orar, Senhor, abençoa o meu projeto. Senhor, eu consagro o meu projeto ao Senhor, né? E a Bíblia diz que eles darão certo. Aleluia. Pergunta para Deus, Senhor, é do Senhor esse projeto que eu vou fazer? Abençoa. Se não for, Deus, não permita que eu faça. Vai evitar prejuízo, vai evitar contenda, vai evitar percas materiais, financeiras, né, irmãos, né? Louvado seja Deus. E diz assim, olha, os crentes devem perseverar em oração em todo o tempo, até a volta de Jesus, irmãos e irmãs, né? Até a volta do Senhor, né? Nesta vida nós temos um adversário que é Satanás, né? Olha, e a oração pode nos proteger do maligno, aleluia. Glória a Deus por isso, né? Então, quando nós pedimos a bênção de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, irmãos, nós estamos pedindo a proteção para Deus nos proteger de todo ataque, de todo fardo inflamado, né? Dardo inflamado do inimigo, né? Contra as nossas vidas. Então, quando você não ora, você não tem comunhão com Deus, com esse Deus maravilhoso, né? Você não participa do reino espiritual quando você não ora, né? É tão tremendo, né, irmãos? É algo inexplicável que Deus deixou esta porta aberta para nós termos comunhão com o Senhor, né? É algo pela fé, né, irmãos? Você ora e Deus ouve, e Deus responde, né? A Bíblia diz que Deus, ele habita no terceiro céu, né, irmãos? Não é esse primeiro céu que a gente vê, todo azul, maravilhoso, né? O segundo a gente não consegue ver aos olhos naturais, quanto mais o terceiro, né? Só que a Bíblia também diz que, além dele morar no terceiro céu, irmãos, ele tem os pés aqui na terra, né? Olha que Deus tão grande, né? Que Deus maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Então mas os pés dele estão aqui na terra. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós dobramos o joelho diante dos pés do Senhor. E a Bíblia diz que ele se inclina para ouvir as nossas orações. Aleluia. Que Deus lindo, né, irmãos? Então que você se fortaleça nesta madrugada com esta palavra, né? Se você parou de orar, comece a orar novamente. Se você está orando, Deus fala assim, olha, persevera que Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça sobre a sua vida. Deus vai te justificar. Deus vai entrar com a providência. Aleluia, né? Olha, através da oração, os filhos de Deus devem clamar-lhe contra o pecado e por justiça. Aleluia.
Então, que nós também possamos clamar ao Senhor, né, irmãos, que Ele nos livre, nos purifique de todo o pecado, né? Porque a nossa vida, né, irmãos, sem Deus ela é terrível. E quando você está com a tua alma ferida por causa do pecado, irmãos, só você pedindo a Deus que Ele te lave com o sangue dEle, para que não haja mais nenhuma condenação sobre você, porque senão vai haver sim. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que não estão vai ser condenado sim, né, irmãos? Se você não tem vida com Deus, vai ser condenado sim, né? Mas se você anda com Deus, né, irmãos, nós vamos ter o livramento do julgamento, né, de Deus, né? Olha, a oração perseverante é considerada como fé. Então, assim, se você ora, irmãos, é porque você tem fé, Deus se agrada disso. E Deus vai honrar a tua fé. Então, por isso, persevere, né? Persevere aí na presença do Senhor, persevere mais um pouco, ore mais um pouco, né? Ah, mas eu não aguento mais. Deus vai renovar tuas forças nesta madrugada. Deus, Ele vai fazer na sua vida, aleluia, né? Deus, Ele vai fazer na sua vida, aleluia. Louvado seja Deus. E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, né? Olha, nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá um aumento da oposição diabólica entre as orações dos fiéis, né? Por causa de Satanás e dos prazeres do muitos deixarão de ter uma vida de oração, né? Uma vida de perseverança, né, irmãos? Que essas pessoas não seja eu e não seja você, porque se você parar de orar, né, um abismo vai chamar outro abismo, né? O inimigo vai prevalecer na tua vida, né? A Bíblia fala assim, resistir ao diabo, ele foge de vós, ele não vai ficar. Se você crer, se você orar, se você buscar, né? Se você perseverar, né, irmãos, em oração, o inimigo não vai ficar, mas se você deixar de orar, ele vai avançar e vai te vencer, né? Então, o que você escolhe? Né, irmãos? Ganhar ou perder? Né? Porque num time, né, numa disputa, o que é? Ou um vence ou o outro perde, né? Em qual classe de pessoa que você quer estar? Naquele que vence ou naquele que perde? O que vence, ouve a palavra e põe em prática, né, irmãos? É prudente, o servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Veio o vento, veio a tempestade, né? E não derrubou aquela casa, aleluia. Mas aquele que ouve, não põe em prática, né? Só ouve, mas não ora, não busca, né, irmãos, né? A Bíblia diz que vai vir os mesmos problemas, né? Vai vir o vento, vai vir a enxurrada e vai atacar contra aquela casa e vai derrubar aquela casa. Irmãos, é inevitável, né? Quantos não levam a palavra de Deus a sério? Eles olham para si mesmos, né? Estão inchados do eu, né? Eu faço, eu aconteço, na minha casa não vai acontecer isso, né? E de repente, pode ter 5 anos de casado, pode ter 10, pode ter 20, pode ter 30 anos de casado ou mais, né? E de repente a gente olha ali para aquela casa, desabou, né, irmãos? De repente a gente vê que foi destruído aquele casamento por nada, né? Às vezes por nada, por tão pouco derrubou aquela casa, né? Ela já estava balançando com várias situações, né? E de repente o inimigo dá mais um sopro e cai aquela casa. É destruída aquela casa, né? Então, assim, que vocês possam, né, irmãos, perseverar, que você possa se levantar, né? Que você possa ser esta classe de pessoa que vence, porque Deus é fiel. Deus fala assim, olha, persevera que a tua vitória vai chegar, persevera que falta muito pouco para você herdar a promessa, persevera na oração, persevera, porque aqueles que não oram, muito menos estão te vigiando, né, irmãos? E a Bíblia diz que o dia mau chega sobre toda a casa, né? E aí quando chega numa casa e essa pessoa não está preparada, a destruição é total, né, irmãos? O caos toma conta daquele lugar ali, né?
E aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, né? Olha, nos últimos dias, antes da volta de Cristo, haverá um aumento, né, irmãos? Satanás, ele vai se impor ainda mais, né? Satanás, ele vai se impor ainda mais contra a sua vida, contra a minha vida, né? Então, se nós não tivermos revestidos de poder, né, irmãos, da graça de Deus e de fé, o que vence o mundo, irmãos, a nossa fé. Se você esconder a fé, se você deixar a tua fé abalar, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 24:10, né? Fala assim, olha, se a tua força, né, se mostrar frouxo no dia da batalha, né? Se você recuar, a tua força vai ser pequena, né? Quer dizer, você não vai vencer, né? Então, né, irmãos, que você esteja entre aqueles que vencem, não aqueles que param no caminho nem desistem, porque a derrota é certa para esses, né? Quando Deus falou assim, Gideão, os medrosos, né, os que estão em dúvida, os que estão com medo, manda eles voltar para casa. Né, irmãos? A Bíblia diz que os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus, né? Então, assim, os tímidos também é uma classe que desagrada a Deus, né? Os tímidos têm medo de orar, têm medo de pedir o que precisa, né, irmãos? Os tímidos ficam paralisados, né? É o tipo de pessoa que não agrada a Deus também. E a Bíblia diz também que eles não entrarão no reino dos céus, né, irmãos? Então nós temos que ter ousadia. A Bíblia diz que aquele que crê, né, que a fé, né, irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. Mas aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é o galardoador dos que o buscam. Ele é o dono da vitória dos que os buscam. O meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Glória a Deus por isso, né? E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, né? Olha, os escolhidos clamam de dia e de noite. Os verdadeiros escolhidos de Deus, que perseveram na fé e na santidade, nunca cessarão de clamar a Deus pela volta de Cristo à terra, a fim de destruir o poder de Satanás e o presente sistema iníquo deste mundo. Perseverarão na oração para que Deus depressa fazer justiça e para Cristo reinar, né, em justiça, sabendo que a segunda vinda é a única esperança veraz, né, irmãos, para este mundo, né? Aleluia. Então, né, irmãos, nós temos que clamar para que o Senhor faça justiça sobre a terra, para que a volta dele aconteça do jeito que tem falado, de maneira maravilhosa, estrondosa, né, irmãos? Vai ser estrondosa. Imagine, né, o Senhor está vindo a cada dia que passa, é um dia menos de vida, né? Mas é um dia também o quê, né, irmãos, né? Mais próximo da vinda de Cristo a cada dia, né? Então imagine esse encontro glorioso de nós com o Senhor, né? Com o nosso Deus maravilhoso, com esse Pai maravilhoso. Mas imagine também o encontro dos rebeldes, né? Porque para aqueles que estão longe, né, irmãos, Deus vai ser o juiz, né? E aí não vai ter escapatória, né? Deus vai ser o juiz de todas as coisas, vai julgar todas as coisas, né? Imagine o encontro do rebelde com o juiz, né? Aí ele não vai ter argumento, né, irmãos, do pecado, do erro, da mentira, né? Porque Deus, ele vê e sabe todas as coisas, né? Então que você se arrependa enquanto for, né, irmãos? Você tem tempo, se arrependa rápido, né? Olha, ele lhes fará justiça quando Jesus voltar. Para aqueles que clamam dia e noite, ele porá fim nas suas aflições. Amém, né? Amém. O seu sofrimento e perseguição da parte do que o mundo hostil e maligno os levará para estar com ele. Na sua vinda os fiéis serão arrebatados as nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. Então Deus julgará os ímpios na sua injustiça. Aleluia.
E aqui, olha, né, irmãos? Deus vai nos tirar daqui, então persevere em oração. Todo este mal vai cessar, né? Deus vai nos chamar, ou em particular, né, irmãos? Muitos já morreram em Cristo, muitos infelizmente já morreram sem Deus também, né? Mas o Senhor, né, irmãos? Ele nos chama, né, a uma vida de esperança, a esperança para nós. A esperança de uma vida eterna, de um fim desse sofrimento, né, desse mal que está sobre a terra. Deus vai nos guardar e vai nos livrar de tudo isso. Então, irmãos, persevera, né? Fica firme, se santifica, consagra a tua vida ao Senhor. E aqui ele diz assim, olha, achará fé na terra? Esta pergunta de Jesus provavelmente, né, indica que à medida que se aproxima a volta de Cristo, o mal se tornará cada vez pior, né, irmãos? A Bíblia diz que o mal vai aumentar aí fora, vai piorar, né? De modo que muitos da igreja se apartarão da fé em Cristo, né? Olha, e vai haver o quê, né, irmãos? A grande tribulação. À medida que o fim se aproxima, a preocupação do crente deve ser, estou perseverando na fé, firme na oração, buscando a Deus para que prevaleça a justiça e a sua santa causa triunfe em tudo para sempre. Você está preocupado com a volta de Cristo? Ou você já começou a relaxar na tua fé, né, irmãos e irmãs, né? Então, Deus fala assim, eu acharei fé na terra, né? Olha, né? Ou estou tão preocupado com as coisas desta vida que não anseio pela volta de Cristo. Muitos vivem do jeito que parece que nunca vai morrer, né, irmãos? Mas se esquece que a qualquer momento Deus pode tirar o fôlego de vida, né? Então, assim, que você viva para Deus, né, irmãos? E morra para Deus, né? Em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Pai, graças nós te damos, abençoa, Pai, a tua igreja que ora, abençoa, abre as portas. Senhor, traga um sinal, traga, Senhor, a resposta, Pai. Senhor, em nome de Jesus, por essas causas que precisam ser resolvidas. Pai, por esses imóveis que precisam ser vendidos. Senhor, em nome de Jesus, pela tua igreja, para que seja fortalecida, seja santificada nesta madrugada. Senhor, onde tiver um cristão, Senhor, nós te pedimos, abençoa eles. Abençoa a tua igreja sobre a terra. Pai, que haja um renovo, que haja uma unção poderosa, uma unção nova. Pai, que eles sejam renovados na tua graça. Pai, que eles sejam renovados pelo poder do teu Espírito, Senhor. Pai, para que também haja arrependimento, Senhor. Pai, que haja derramado o teu Espírito, Senhor Deus, para que a tua igreja seja fortalecida. Pai, para que nenhum se perca, Senhor, entra com a tua providência. Pai, abençoa pelo poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, repreende toda resistência maligna contra o teu povo. Pai, repreende todo o mal contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra os nossos filhos, Senhor. Pai, nos cubra com teu sangue. Pai, que haja o mover das águas, que haja o mover do teu Espírito. Pai, que haja o mover do Senhor sobre a tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, renova, Senhor, a expectativa da oração no coração de cada um deles. Meu Deus, que a fé de cada um seja alimentada pelo poder da tua palavra, ó Deus. Traga resposta, traga um sinal, traga o livramento, traga cura, traga o abrir de portas de emprego, Senhor. Traga restauração neste casamento, Deus. Pai, traga a libertação dessas pessoas, ó Deus, e glorifica o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.